Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai estar assistindo esse vídeo agora. Em especial, o grupo está reunido aí com nossa querida irmã Célia e para todos que forem alcançados por esse estudo. Esse vídeo vai falar das 3 mensagens angélicas dentro do contexto atual, dentro do contexto que temos estudado no livro O Grande Conflito ou a Controvérsia, e principalmente dentro do contexto do capítulo 21, que fala da advertência rejeitada. Ou seja, a primeira mensagem, a segunda mensagem, que foi rejeitada pelas igrejas protestantes, pela liderança, pelo povo, enfim, né? Toda a história relata isso. Então, que possamos permitir ter os olhos abertos, sermos convencidos do tempo em que nós estamos vivendo, da urgência da mensagem e, principalmente, da urgência de nos posicionarmos ao lado da verdade. Que não é apenas importante conhecer, mas é importante escolher a verdade, escolher viver a luz que temos recebido. Então, sejam todos bem-vindos a esse estudo. Vamos orar para começarmos. Lembrando, como eu já falei, que vamos estar refletindo sobre as 3 mensagens angélicas, tá bom? Oremos então. Santo e eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de misericórdia, oportunidade de mais uma vez nos aprofundarmos no Evangelho eterno, na verdade presente, na urgência de posicionamento, na urgência de escolhas que estejam em harmonia com o céu e, principalmente, na urgência de contemplar a tua face pela fé e assim termos o nosso caráter transformado. Toma cada um que chegou até aqui, que está tendo acesso a esse estudo, a esse vídeo. Toma em tuas mãos, continua fazendo a obra, completa a obra, que todos nós, unidos no mesmo propósito de te conhecer, possamos estar ligados à videira verdadeira. E assim, contemplando a tua face, ter o nosso caráter transformado. Queremos fazer o que diz o testemunho de Jesus, que devemos nos esforçar para estar entre os 144 mil, com o teu poder e força, e assim ajudar outros a alcançar o céu. Esse é o nosso desejo, sermos verdadeiramente transformados para alcançarmos outras pessoas, para ajudá-los, mostrando a tua vontade de fato, mostrando a verdadeira graça que transforma e o Evangelho eterno. Estamos aqui, eis-nos aqui, ó Pai. Completa, por favor, com perdão de todos os nossos pecados. Nossa oração neste momento é de gratidão por estarmos alcançando mais um dia, por estarmos alcançando mais uma oportunidade de graça e misericórdia. Obrigada por tudo, em nome do teu Filho, nosso Salvador, que muito em breve virá nas nuvens dos céus, é que te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Muito bem, como vocês puderam perceber, aqui está a simbologia, né, das três mensagens angélicas. Aqui tem uma frase que é muito significativa, que diz: escolha a verdade, saia da Babilônia e permaneça fiel. Então, se eu escolho a verdade, não tem como eu dizer que eu escolho a verdade, que eu conheço a verdade, que eu enxergo a verdade, que eu acredito na luz que tem sido derramada e continuar dentro dos costumes, das práticas de Babilônia. Então, não há harmonia nisso, a gente vai entender isso profundamente. Depois que você assistir essa mensagem, pegue o livro O Grande Conflito ou a Grande Controvérsia e leia, ou melhor, se quiser ainda, tem no canal os vídeos desse estudo, desse capítulo,
né? Então, leia estudando, que você vai ver que está dentro desse quadro, especificamente esse capítulo 21, tá? Muito bem, a mensagem, a primeira mensagem angélica, nós já conhecemos, eu coloquei aqui, mas você pode ler na sua Bíblia, está em Apocalipse 14, 6 e 7, e diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, ou seja, não é qualquer evangelho. Por quê? Porque o evangelho eterno, ele é graça, mas ele é misericórdia, ele é graça, misericórdia e juízo. Então, o evangelho hoje pregado deixou de ser eterno, a gente vai ver isso já já. Então, essa mensagem tem o evangelho eterno para pregar aos que se assentam ou que habitam, né, sobre a terra, cada língua, nação, tribo e povo, dizendo em grande voz ou em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada, pois já chegou a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a gente já conhece essa mensagem de cor, mas, de fato, qual é a essência dessa mensagem? O que significa verdadeiramente evangelho eterno? O que significa temer ao eterno e da glória? O que significa entender que já chegou a hora do seu juízo? E o que significa adorar, de fato? Então, isso tudo a gente vai ver em detalhes dentro dessa primeira mensagem angélica. Então, que permitamos que o Espírito do Senhor abra os nossos olhos para que saiamos no final desse estudo com a mensagem na nossa mente, no nosso coração e possamos viver, sendo assim um testemunho para alcançar outros. Vamos lá. Quando a Bíblia fala, vi outro anjo voando pelo meio do céu, isso mostra, a gente já sabe, né, os mensageiros, anjo, mensageiro, dentro desse quadro a gente já conhece, mas vamos dar urgência, vamos dar foco aqui, que quando fala voando pelo meio do céu, dá uma ideia de urgência e de alcance universal. Por quê? Porque pelo meio do céu dá uma ideia de que, né, vai alcançar muitas pessoas, muitos vão ver, todos verão, melhor dizendo, ou serão alcançados por essa mensagem. Então, quando diz que está voando pelo meio do céu, diz ou quer indicar uma posição de máxima visibilidade, ou seja, meio do céu, máxima visibilidade. Não é uma coisa escondida, não é uma coisinha que vai ser visto por um ou por outros, não. Dá a ideia de pelo meio do céu que vai chamar a atenção de todos, que vai alcançar a todos, ok? E isso indica que a mensagem é urgente, não é uma mensagem opcional, porque ela é dada e tem que ser dada, não tem a opção de dar ou não dar, mas apesar de que quando a gente entende que hoje, infelizmente, essa mensagem não é mais dada como urgente, tá? É um anúncio público, ou seja, é impossível de ser ignorado. Observe, é uma mensagem urgente, de máxima visibilidade, é um anúncio público, tá? Ou seja, esse anúncio público urgente, ele vai levar as pessoas a tomarem uma decisão, tá? Até pensando que ignorando não vai ter importância, mas a gente vai entender isso já já, que é profundo, tá? E também uma proclamação final, dada antes do desfecho da história. Então, para nós que conhecemos, estudamos muito, né, nós temos aí já o conhecimento de datas, 22 de outubro de 1844, que o nosso sumo sacerdote, advogado, mediador, saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, e ali começou a hora do juízo investigativo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, estou dando só alguns toques aqui para quem de repente pegou esse vídeo novo e não está entendendo muita coisa no início, mas vai entender que a mensagem é urgente, é pública e é uma proclamação final antes do fechamento da história deste mundo, ok? Então, vi outro anjo voando pelo meio do céu, é urgente,
e de alcance universal, ou seja, vai alcançar a todos. Então, dentro disso que aconteceu aqui, ou que acontece na primeira parte da mensagem, existe ou dá para fazer um paralelo com os nossos dias. Por quê? Vivemos um tempo em que o Eterno não fala mais apenas em sussurros, ou através de suas palavras, né? Ou através de sonhos, ou através de visões. Crises globais, colapso moral, confusão espiritual, instabilidade mundial, todos esses acontecimentos são o megafone do Eterno chamando a atenção para esta mensagem. O amor de muitos se esfriará, terremotos, tudo o que tem acontecido, a ciência se multiplicando, o conhecimento da palavra se multiplicando, entende? Isso tudo é o que? As dores do parto que estão se aproximando, como disse o próprio Messias, e isso é um chamado urgente. Ele está chamando e dizendo: prestem atenção ao tempo em que vocês estão vivendo. O fim da história se aproxima, 6.000 anos se aproximam. A mensagem é urgente. E ignorar essa mensagem hoje, agora, é fechar os olhos para o último aviso do céu. Porque veja bem, se nós acreditamos na verdade presente, se nós acreditamos no espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, se nós acreditamos no que está escrito em Apocalipse, em Mateus e na Bíblia, né, os sinais que mostram tudo acontecendo ao mesmo tempo, é bem claro que é ou está sendo tudo isso que tem acontecido o último aviso do céu. E você vai ver no final ainda, mais adiante agora, quando estivermos vendo mais profundamente o restante da mensagem, tá? Que a gente só está ainda na primeira parte. Aí diz, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. O que é o evangelho eterno? O evangelho que não muda. O evangelho que não muda. O evangelho eterno, ele é amor, misericórdia, mas ele é juízo. Esse amor, essa graça, essa misericórdia, ela muda, ela transforma pessoas. E ela é a base, a essência do evangelho eterno. Mas, infelizmente, hoje o evangelho eterno está se adaptando à cultura. Não, isso aí é do Velho Testamento. Não, isso aí não. Hoje estamos na hipergraça. Pode pecar, pode fazer de tudo, que está tudo certo. Hoje o evangelho pregado, inclusive no nosso meio, não é mais o evangelho eterno. Não é o evangelho que aponta para a graça, mas que aponta para o juízo. É o evangelho que mudou para alcançar e agradar pessoas, para agradar as pessoas que querem viver cheia de orgulho, do eu, entende? É um evangelho que não transforma, é um evangelho que pode pecar até Jesus voltar, é um evangelho que não tem nada a ver isso é extremismo, andar correto, de estrita obediência é extremismo. Então, o evangelho, ele é chamado de eterno, porque ele não se adapta à cultura. Não, isso é cultural, não tem nada a ver, pode, entende? E aí, esse evangelho eterno, é o mesmo que salvou Noé, que salvou Abraão, que salvou Moisés, que salvou Adão e Eva da morte instantânea, entende? Que salvou os apóstolos e é o mesmo que quer salvar e que está disponível para salvar a mim e a você hoje, quem entender o que ele significa. A verdadeira graça que envolve o que está dentro do evangelho eterno, essa graça, ela transforma. O evangelho transforma. Para quê? Para viver uma vida em santificação. Hebreus 12, 14. Então, esse anjo, essa mensagem, ó, voando pelo meio do céu urgência, tá? Tendo o evangelho eterno, ou seja, um evangelho que chama ao quê?
as origens, o princípio da adoração, a forma correta. Vamos ver, entender melhor um pouquinho. E o erro comum dos nossos dias dentro desse evangelho eterno é que está reduzindo esse evangelho, que já deixou de ser eterno, com uma motivação como uma motivação emocional, prosperidade material, perdão sem transformação. É o evangelho que é cheio de revelação, porque eu sou profeta, porque eu revelei, porque Deus revelou para mim que eu tenho uma mensagem para você. Entende? Só que o evangelho eterno, que está em harmonia, ou que a base dele é a graça, ele não apenas perdoa o pecado, ele liberta do domínio do pecado. Percebe? Ou seja, ele perdoa, ele liberta do domínio do pecado, eu vivendo em harmonia com essa libertação do domínio do pecado, o que que acontece? Eu não vou sofrer a pena do juízo. E esse evangelho eterno, ele me leva a uma reforma necessária, a uma conversão real, não apenas confissão verbal. Ele me leva ao abandono consciente de práticas conhecidas como erradas. Ele me leva a ter uma vida moldada pela palavra, não por conveniência. Eu estou falando do evangelho eterno, a ser pregado a toda nação, língua e povo. Por quê? Porque hoje o evangelho que está sendo pregado, ele não me leva a um arrependimento, a uma mudança de vida, a busca de ser de santo, como o santo é vosso Pai que está no céu. Ele não me leva a um abandono consciente de práticas que hoje eu sei que são erradas, que não agradam ao céu. Ele não me leva a viver uma vida moldada pela palavra, mas fique quieto, fique quietinho, é conveniente isso para você, então isso é bom, não é legal, não vamos falar o que todo mundo quer ouvir para amansar o coração, sai todo mundo feliz, uau, que palavra, mas ninguém sai dali, ó, caindo aos pés de Salvador, dizendo tá errado, eu preciso mudar, eu preciso de força, eu estou arrependido. Lembrem-se que Ezequiel é bem claro, que os que serão selados no tempo do fim são os que gemem e choram pelas abominações que acontecem no meio do povo do Eterno. Entende? Então, hoje, existe uma reforma necessária que, se eu conheço e entendo esse evangelho eterno, ele vai me levar a isso. E dentro da primeira mensagem ainda tem, né? O evangelho eterno para pregar aos que se assentam, que habitam sobre a terra. E hoje existe um conforto espiritual muito grande. Existe uma falsa segurança, entende? Existe uma conformidade. Não, a igreja tem que mudar, porque senão não ganha os jovens, senão não tem pessoas, o louvor tem que mudar, a mensagem tem que mudar. Só que o que me leva a um conforto espiritual é perigoso, entende? É perigoso. Porque habitar sobre a terra, ou se assentar sobre a terra, vai me dar uma sensação de segurança falsa, de uma falsa segurança. E aí, se eu sei que aqui eu devo ter uma vida em obediência, e os prazeres do mundo, as coisas do mundo me levam a uma vida de desobediência, então, eu preciso realmente estar atenta ao que está acontecendo com a minha vida, antes de olhar o do outro, antes de olhar a instituição. Muitos estão hoje habitando ou assentados sobre a terra, mas cheio de quê? Tradições religiosas, sem vida verdadeiramente espiritual, que uma vida verdadeiramente espiritual tem que estar ligada ao que está escrito. Um cristianismo herdado e não vivido, sabe? Porque minha mãe, meu tio, meu não sei quem era, porque meu amigo era, porque me convidou, porque eu fui, porque eu cristiano, mas não está sendo vivido na essência. Como diz 1 Timóteo, vive forma de piedade, mas nega o poder. E, muito triste, mas é uma realidade, um estilo de vida
confortável, mas não consagrada. Entende? Esse evangelho que deixou de ser eterno, ele me leva a um estilo de vida confortável, tá tudo certo, tá tudo bem, faça do jeito que você quer, coma, beba, vista, assista, viva do jeito que você quer. Você já se batizou, tá salvo, seu nome está no livro da igreja. Mas não me leva a uma vida de consagração. E essa primeira mensagem me leva a uma busca de uma vida de consagração. A mensagem do primeiro anjo, ela deve despertar a mim e a você, se tivermos acomodados, se tivermos aceitando tudo como normal, se tivermos aceitando o mundo dentro da igreja e dizer que é assim mesmo. Ela deve despertar a mim e a você para quebrar as tradições religiosas, entende? Para mudar o estilo de vida, para um estilo de vida consagrado. Por quê? Porque essa falsa segurança, esse conforto espiritual de porque eu estou ligado à instituição ABC, está tudo certo, não está. É um perigo espiritual, ok? E a mensagem ainda, né, no primeiro anjo, diz que esse evangelho eterno, que deve ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, não é uma mensagem denominacional, é uma mensagem de juízo que deve ser pregada universalmente. Essa mensagem não pertence a uma instituição, a uma denominação, a uma cultura específica, não é limitada a uma igreja local, não depende de nível social ou intelectual, tem que ser mestre, tem que ser doutor, tem que ser PhD, tem que ser um influenciador de milhões de seguidores, tem que ser, não. Essa mensagem, ela está aí, ela realmente foi havia um povo que foi escolhido para dar essa mensagem, mas esse povo rejeitou fazer isso, e hoje ela pode ser dada por mim e por você. Nós temos que fazer uma escolha. Estaremos envolvidos nessa missão de proclamar essa mensagem ou não? Nos nossos dias, o Eterno está chamando pessoas sinceras em todos os sistemas religiosos para uma experiência mais profunda de verdade e obediência. Hoje eu escuto as pedras estão falando, clamando. Pessoas que não têm a luz que nós temos, pessoas que não têm o espírito de profecia ou que não conhecem, entende? Mas estão pregando exatamente essa mensagem. Mudança de vida, busca de santificação, obediência. E nós que temos essa missão, estamos calados, acomodados, não pode falar que é hora de juízo. Só que hoje o Eterno está chamando a mim e a você para termos uma experiência mais profunda, de verdade, de obediência e viver o testemunho para alcançar outras pessoas. E dentro da. Gente, essa mensagem é muito profunda. Dentro dessa mensagem, dizendo em grande voz, ou seja, com clareza, entende? Com clareza, chamando a atenção, despertando em alta voz ou em grande voz. Se uma pessoa está conversando normalmente, né, ali, e de repente você ouve alguém mais distante falando alto, sabe, falando com voz forte, chama a atenção, você vira o olhar para olhar na direção daquela voz. É isso, a mensagem proclamada em grande voz, porque não deixa espaço para neutralidade, entende? Essa mensagem, ó, é chegada a hora, dizendo em grande voz, adorar aquele que fez o céu e a terra, temer a Deus e dar-lhe glória. Essa mensagem vai levar ou está levando o povo, todos que escutam, que têm acesso a ela, a tomarem uma decisão. Percebe? E ficar neutro já é uma decisão. Porque essa história de que, não, eu deixo acontecer, eu sou neutro, não estou nem lá nem cá. Não existe espaço nessa mensagem para isso. Entende? Essa mensagem, ela exige resposta. Ela não admite interpretações convenientes.
Não, porque isso aqui está interpretado, mas foi para o tempo lá. Isso aqui foi para, isso aqui foi para, isso aqui foi para. E nada é para mim. Por quê? Porque as interpretações hoje, se me convencem, se está boa para mim, se está legal, se eu fico na minha comodidade, se eu não levo a mudar de vida, está tudo certo. Só que não. Essa mensagem ela é clara e exige uma resposta, um posicionamento da minha e da sua vida. Essa mensagem ela está sendo pregada em alta voz, as pedras estão clamando. Lembra no capítulo 20, ou foi no 19? Crianças de 6 a 8 anos foram usadas pelo Espírito do Senhor para pregar essa mensagem. Por quê? Porque os homens foram calados e para alcançar o mundo, crianças de 6 a 8 anos pregaram essa mensagem. E hoje nós temos tamanha luz, olha o que nós estamos estudando. E diante disso, olha essa frase como é forte. Silêncio diante do erro não é amor, é omissão. Vou repetir. Silêncio diante do erro não é amor, é omissão. Então, se eu tenho essa mensagem, se eu conheço essa mensagem, né, que é a primeira mensagem angélica, e eu estou calada, e eu estou, deixa acontecer, não, eu estou aqui, estou quietinho, não tem nada a ver comigo, não. Cuidado. Existe um evangelho eterno, não só para pregar, como para viver. E esse evangelho deve trazer a mim e a você uma mudança de vida. Dizendo em grande voz, olha o que diz em grande voz esse anjo, essa mensagem, esse evangelho eterno. Temei a Deus. Temer não é medo. É reverência que governa escolhas. Essa frase é muito significativa. Temer ao Eterno significa colocá-lo no centro de todas as áreas da minha e da sua vida. Comer, beber, vestir, falar, assistir, ler. Eu estou colocando, você está colocando ele como centro de todas as áreas da sua vida? Porque temor não é medo, é reverência, ok? É submeter à vontade, desejos e planos à sua autoridade. É mortificar o eu gosto, o eu acho, eu sou assim mesma, a síndrome da Gabriela, sabe? Mas é submeter, pai, olha, eu não estou conseguindo, a minha vontade é essa, mas eu quero submeter à tua vontade, me ajuda. Esse temer a Deus, que faz parte ainda da primeira mensagem angélica, deve me levar a uma reforma prática. Não é amanhã, não é ano que vem, por sinal a gente sabe que essa, como é que eu posso dizer, comemoração de ano novo também é uma festa pagã, é uma data pagã, porque biblicamente falando não é essa data, né, por causa do Deus Sol, aquela coisa toda que a gente já sabe. Depois eu mando um vídeo aí para o grupo e aí vocês assistem um videozinho rapidinho de 1 minuto que dá um resumo dessa história. Mas então eu não tenho que esperar ano que vem, ou seja lá como for, que tempo for. A reforma de temer ao eterno, de viver essa mensagem, de entender a urgência dessa mensagem, ela me leva a reforma prática hoje, agora. Em que área? Na minha vida pessoal, familiar, profissional e a vida digital. Olha que interessante. Vida pessoal, abandono de hábitos que desonram a Deus. Como assim? Que hábitos? Que hábitos que desonram a Deus? Se examine. Vida familiar, liderança espiritual no lar. Vida profissional, ética acima do lucro. Ok? E vida digital, consumo consciente do que alimenta a mente. Lembra que Romanos 12, verso 1 e 2, devemos ter a nossa mente renovada para aprender qual a santa perfeita vontade do Eterno? Então eu devo esse temer ao Eterno, esse evangelho eterno, primeiro eu devo viver ele
com uma vida transformada, reformada em todas as áreas e vivendo esse evangelho eterno, temendo ao eterno, eu vou viver um testemunho de vida para alcançar outras pessoas. Então, temor do eterno, o temor de Deus não se mede pelo que falamos na igreja, mas pelo que escolhemos quando ninguém vê. Entende? Porque na igreja, nos sábados, que nós estamos pisando, né, na santidade do sábado, em muitos momentos, todo mundo ali dentro é santo, todo mundo ali é temente, mas o temor principal é revelado na reverência das minhas escolhas e dos meus atos quando ninguém está vendo, ok? Dai-lhe glória. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus é revelar seu caráter na vida. Na Bíblia, dar glória a Deus envolve obediência, estrita obediência, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Corpo e mente consagrado, quer comais ou bebais, ou qualquer outra coisa. Estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Se o meu estilo de vida não reflete o caráter de Cristo, eu não estou dando glória. Porque muitas vezes a gente está dentro de um clima do mundo que tudo, oh glória a Deus, achando que isso é da glória. Não é. É uma ilusão, ok? Dar glória inclui reforma em todas as áreas. Alimentação, vestuário, entretenimento, relacionamento, uso do tempo. Não existe verdadeira adoração sem reforma de vida. Não existe dar glória ao Eterno sem reforma de vida. Porque o verdadeiro dar glória não é você, como eu falei, de boca para fora, oh glória, oh glória, oh glória. Não, é as pessoas enxergarem Cristo em você. Percebe que responsabilidade? Então, o meu estilo de vida, o seu estilo de vida tem refletido isso, porque nós somos observados pelos homens e pelo céu, e pelos anjos. E o que é que eu estou refletindo, ok? E aí vem uma parte da mensagem que ninguém quer ouvir. E estamos ainda na primeira mensagem. Uma parte da mensagem que ninguém quer ouvir é essa: pois é chegada a hora do seu juízo. Não, não fala de juízo, que o povo vai ficar com medo. Não fala de juízo, tem que falar das coisas boas, tem que falar da graça, do amor. Só que quando a mensagem é bem clara e diz: chegada a hora do seu juízo, é urgente. O evangelho eterno é amor, ok? Mas é juízo. E se entendermos que juízo não é uma ameaça, se entendermos que juízo, ou aviso de que já chegou esse juízo, é a graça revelada, é a misericórdia, nós vamos entender que é necessário pregar isso. Juízo não é ameaça, é realidade presente. Por quê? Porque nós estamos em tempo de juízo, em tempo profético de juízo que investigativo. Se eu não entender que chegou a hora do juízo, que é agora, é a realidade presente, eu estou correndo um grande risco. Por quê? Porque eu vou sempre deixar para depois, passa meu nome pelo juízo no livro do céu, o Jesus, o Salvador, levanta do santuário para vir à terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e acabou meu tempo, e eu estou perdido. O juízo, temos que entender que não é algo que vai começar, já começou. E 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus. Então, o tempo hoje, desde 22 de outubro de 1844, o tempo que estamos vivendo é um tempo profético de exame celestial. É chegada a hora do seu juízo. Percebe como essa mensagem é forte? Como essa mensagem me leva à adoração e entender a urgência do tempo de buscar a santificação e ensinar outros a viver em santificação?
Olha, não é mais tempo de brincar de ser cristão, não é mais tempo de brincar de ser crente, não é tempo de ter uma religiosidade em forma de letra, em forma de costumes, em forma de cultura, não é tempo de superficialidade espiritual. Não é tempo de adiamento, não, deixa acontecer isso, deixa sair decreto dominical que eu vou deixar de fazer isso, deixa sair isso que eu vou deixar. Gente, não é tempo de fé emprestada. Por quê? Porque hoje a fé, muitas vezes a gente nem percebe, mas ela está sendo emprestada de outro. Sabe? Quando eu tô todo mundo junto na igreja, num programa, num evento, aqui tá todo mundo cheio de fé, mas eu tô ali naquele momento, superficial, que afeta todo mundo, que coisa linda, emoção, cantando. A fé é alimentada e deve ser a fé que o meu Salvador e que o seu Salvador teve. Uma fé o quê? Uma fé ligada ao Pai, uma fé em que obedeceu até o fim, que se preparou para ser perseguido, cuspido, morto, uma fé que foi pautada em cima do está escrito, da vontade do Pai, e hoje, infelizmente, nós temos uma fé que não está sendo alimentada com preparo para esse tempo em que nós estamos. O juízo, se entendermos que ele não define quem é o eterno, mas ele revela quem nós somos. Entende? Sabe por que hoje a mensagem do juízo não é e não pode ser mais pregada? Porque dá medo, o povo vai ficar com medo, porque o inimigo hoje quer que não enxerguemos nossa condição diante do Eterno. Que condição? Condição de orgulhosos, condição de laodiceanos, condição de que eu acho que eu já sei de tudo, condição do Israel no passado, cheio de falsa segurança, porque eu conheço, porque eu sou o povo escolhido, porque eu sou o povo que guarda os mandamentos. Percebe? E aí, nisso tudo, nós nos esquecemos de que, na condição de Laodiceia, o Messias está do lado de fora da igreja e da minha vida. E isso eu não reconheço minha condição, eu não busco preparo, eu não busco santificação, eu não entendo que é chegada a hora do juízo, eu não entendo que eu devo me posicionar, eu não entendo que um tempo profético eu estou vivendo em meio às profecias do exame celestial está acontecendo no céu. Eu esqueço que estamos em juízo investigativo. Aí eu acabo me envolvendo naquele evangelho de que juiz investigativo, fique na sua, você já tomou decisão, tá tudo certo, morreu, vai para o céu. Entende a profundidade dessa mensagem? Como é coisa séria? E aí no finalzinho dela diz: ó, depois que eu entendo que é a hora do juízo, observa a ordem. Aí agora essa mensagem me chama a adorar o Criador, que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Antes de ler o próximo, eu quero só lembrar que o mar e as fontes das águas, isso me remete ao juízo que foi derramado na época de Noé. Quando Noé construiu a arca, ninguém acreditou. E aí, quando deu o período certo, que os animais entraram, 7 dias depois, o que aconteceu? As fontes das águas foram literalmente abertas e a terra foi toda cheia de água. Então, isso aqui me remete que o mesmo juízo, no sentido, né, de juízo mesmo, não seria punição a palavra, mas assim, de colheita do que o povo escolheu, que foi na época de Noé, vai ser nos dias de agora, com um agravante, que a terra vai ser purificada com fogo e não com água. Então, essa primeira mensagem é uma mensagem urgente, que deve ser pregada a todas as nações, é um evangelho eterno, que me leva a uma graça, mas que me leva também ao juízo,
que me leva a entender que eu devo viver em estrita obediência, porque temer a Deus é viver em obediência, dar glória é representar o seu caráter. Por quê? Porque eu entendo que chegou a hora do seu juízo. E se eu entendo tudo isso, eu sou chamado a adorar, de verdade, de fato, o Criador. Então, essa linguagem ecoa diretamente no quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo. Por quê? Porque lá fala do Criador. Então, o centro do conflito final dessa mensagem, da primeira mensagem é quem adoramos, como adoramos e em que base adoramos. A adoração verdadeira envolve fidelidade à autoridade do Criador. Percebe? A primeira mensagem não está só em adorar superficialmente, não faltar um culto, estar ligado a uma instituição, não. Quem verdadeiramente estamos adorando? É o Criador? Como estamos adorando? Estamos adorando da maneira correta, buscando a santificação, buscando agradar o céu, ou estamos adorando como o mundo está adorando? Com o mesmo estilo de música, de culto, de tudo. Em que base eu estou adorando? Nas bases de cultura, de doutrinas de homens, de pensamentos humanos? Ou estou na base da adoração verdadeira, que é viver em harmonia com a vontade do Eterno? Pense nisso. Primeira mensagem, ok? Isso, para resumir, estamos vivendo em tempo profético de juízo. Estamos vivendo no meio de um conflito final entre verdade e erro. A separação entre aparência religiosa e obediência real. Por quê? Porque a religiosidade, se eu vivo ela, ela me faz, ela me convence de que eu estou certinho, que a aparência está certa, que eu não faço um culto, eu visto a camisa, mas não está me ensinando a uma obediência real, a mortificação do eu, a tirar o orgulho de Laodiceia. E essa primeira mensagem deve me levar a isso, a entender a urgência do tempo, a temer ao eterno, a dar glória, a entender o tempo de juízo e buscar a verdadeira adoração. O chamado do primeiro anjo é um chamado à reforma total. Reforma da fé, para ter a fé de Jesus. Reforma na adoração, adorar de fato aquele que fez o céu e a terra, não pisar na sua lei, não adorar do jeito que o mundo está adorando. Reforma do caráter, eu devo refletir. Os que serão selados têm o nome do Pai, do Filho na testa, que representa nome, representa caráter. E a reforma no estilo de vida, o que eu como, o que eu bebo, o que eu assisto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu leio, o que eu sigo nas redes sociais. Percebe? Então, primeiro, a mensagem, o chamado da primeira mensagem é algo muito sério. E se eu reconheço a condição que eu estou dentro da verdadeira adoração, de entender o tempo urgente, eu não vou permanecer do jeito que eu estou. O primeiro anjo não chama para uma nova religião, mas para uma nova vida. Ah, porque agora eu não sou mais da igreja tal, eu vou ser da igreja tal. Porque agora eu não sou mais da igreja tal, porque eu vou ser da igreja tal. Não é uma nova religião. É uma novidade de vida. A mensagem não chama apenas para crer, mas para viver em reverência. Não busca palavras, mas obediência de atos. Entende? Porque existe uma incoerência no nosso meio, de que nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, mas os meus atos dizem que não, eu não sou, não é possível vencer, não é possível obedecer.
Então, eu prefiro o quê? Não buscar viver palavras, mas a obediência através dos meus atos. O que eu não consigo, eu peço força, é o melhor, eu não consigo nada, então eu devo pedir força e poder para todas as coisas. E entender, no tempo do juízo, somente uma fé que transforma, observem, e no tempo do juízo, somente uma fé que transforma será aprovada. Se eu digo que eu tenho fé, se eu digo que conheço a mensagem e não tenho uma vida transformada, algo de errado não está certo. A mensagem do primeiro anjo é algo muito sério. E agora, se eu vivo essa mensagem, se eu entendo essa mensagem do primeiro anjo, vou repetir: prego o evangelho eterno, o eterno é graça, mas também é juízo, ok? Prega qualquer pessoa, nação, tribo, língua e povo. Prega que esse evangelho eterno diz que eu devo temer a Deus e viver para glorificar o seu nome, ou seja, né, ter o seu caráter. Por que eu devo fazer isso? Porque é chegada a hora do juízo. E se eu entendo, aí agora eu vou buscar adorar de fato, de verdade. E se eu busco adorar de fato e de verdade, aí eu vou entender a segunda mensagem angélica que diz: e seguiu outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Quando a gente vai entender a essência de Babilônia, da Torre de Babel, o que que acontecia, né? E aí a gente vê que Babilônia, dentro do contexto, o vinho deu de beber, são as doutrinas e por aí vai. Quem tem Bíblia legada, senão vai ficar muito longo. Quem tem Bíblia legada, lê os comentários do Espírito de Profecia de Apocalipse 14, vai ajudar muito. Então, observa que esse segundo anjo, ó, dizendo Babilônia caiu, ou caiu a grande Babilônia. Agora, como é que Babilônia cai? É eu esperar que a igreja A, B e C seja destruída e pronto? Não, não mesmo. Por quê? Olha só. Quando a segunda mensagem começa dizendo, e seguiu outro anjo, ou seguiu-se outro anjo, dá uma ideia de quê? De uma progressão. Ou seja, a primeira mensagem veio, e aí depois, ou junto com a primeira, já vem a segunda. A progressão da verdade no tempo do juízo. A mensagem do segundo anjo, ela não é uma mensagem isolada. Observa, ela segue a do primeiro anjo. Primeiro vem o chamado à adoração verdadeira, o chamado a dar glória, o chamado a temer, o chamado a entender o evangelho eterno e pregar a todos. Aí, depois que eu vivo a primeira mensagem, a segunda passa a ter sentido ou significado maior. Por quê? Porque a segunda mensagem denuncia o falso sistema, denuncia a apostasia, denuncia o engano. Percebe? Olha que isso aqui tem, ó, princípio espiritual. O Eterno primeiro revela a verdade, a necessidade da verdadeira adoração. Aí depois que ele me revela como ele quer ser adorado, como eu devo viver, aí ele expõe o erro e me faz enxergar o falso sistema. Isso acontece em toda a história bíblica, se você prestar atenção. À medida que a luz aumenta, ou seja, que eu aceito a luz que me tem sido dada, torna-se evidente quem permanece na verdade, quem escolhe acomodar-se ao erro. E muitos hoje têm a verdade, conhecem a verdade. Ah, eu conheço o livro Grande Conflito, já li 40 vezes, já li 30, já, nossa, que maravilhoso, tudo de bom, tá. Mas eu me acomodo ao erro. Eu enxergo, mas eu não denuncio o falso sistema. Eu enxergo que é tempo de juízo, mas deixa quieto. Para que falar? Se falar, o povo vai chatear, não vai gostar de mim mais. Então deixa a gente ficar acomodado, quietinho. Percebe? Primeiro,
Primeira mensagem é o chamado à adoração. E a segunda, quando eu entendo a verdadeira adoração, Babilônia cai para mim. A Babilônia, os ensinos, os princípios babilônicos não têm mais chance na minha vida. Não tem mais vez. Caiu. Queda moral, espiritual e doutrinária. A repetição enfatiza a certeza e irreversibilidade. Babilônia não cai por falta de religião. Olha como isso é sério. Babilônia não cai por falta de religião, mas por excesso de religião sem verdade. Olha que forte isso. Babilônia não cai por falta de religião, porque religião é o que mais cresce hoje, né? Mas por excesso de religião sem verdade. Babilônia cai porque mistura a verdade com o erro, substitui a palavra do Eterno por tradições humanas, inclusive as festas de Babilônia são tradições humanas. O mandamento de Babilônia é guardar domingos e festas, aí nós nos orgulhamos até há um tempo atrás de não guardar domingo, porque hoje nos púlpitos já é pregada a mensagem do domingo, né? Algumas igrejas nossas já têm culto aos domingos, entende? Então, substitui a palavra por tradições humanas, guardamos todas as festas, troca a obediência por conveniência. Não, calma, ó, isso aqui não, isso aqui tá legal, não precisa. Para que isso? Ninguém consegue obedecer. Isso aí é um extremismo. Só que, vou repetir, se eu entendo a primeira mensagem, Babilônia cai para mim. As doutrinas, o vinho, os ensinamentos da fornicação, eu não aceito mais, porque eu enxergo e não me acomodo, nem por conveniência, sabe? Para não perder carro, não perder amizade. Hoje vemos relativização da verdade bíblica, doutrinas moldadas pela cultura, um cristianismo que evita confronto com o pecado. Não pode falar do pecado, não chama o pecado pelo nome, porque nós nunca vamos conseguir vencer o pecado. E o cristianismo hoje está assim. Mais do que nunca. Vou repetir. Depois que eu entendo a primeira mensagem, que Babilônia cai para mim, a reforma é necessária. É necessário voltar aos marcos antigos, voltar à Bíblia como única regra de fé. É necessário rejeitar ensinos que contradizem claramente a Escritura. É necessário abandonar práticas religiosas que não transformam a vida. Isso aqui é o que mais a gente tem visto. Olha o capítulo 21 desse livro, leiam. Leiam. Caiu Babilônia, eu rejeito as coisas que são erradas, que não são bíblicas, que não estão de acordo com os profetas, nem com a lei. Eu quero e me esforço, peço força e poder para abandonar as práticas religiosas. O mundo hoje está dentro da igreja, está na adoração. O sábado deixou de ser o dia do Senhor e é dia disso, dia daquilo outro, dia daquilo outro, dia daquilo outro, dia de tudo. Menos dia do Senhor. Não tem mais vidas transformadas. Tem uma religiosidade de aparência. Caiu a grande Babilônia, ou seja, um sistema espiritual, não uma cidade literal. Na escritura, Babilônia simboliza confusão religiosa, rebelião contra a autoridade divina, tentativa humana de alcançar o céu sem submissão ao Eterno. Desde Gênesis, Babilônia representa autossuficiência espiritual, unidade sem verdade, religião sem santidade. Garantia, igual uma segurança terrena. Por quê? Porque a Torre de Babel, quando foi construída, foi para uma segurança terrena. Se tiver outro dilúvio, a gente alcançou o céu através dessa torre aqui e vamos estar salvos. Entende? Então, a minha autossuficiência espiritual é o suficiente. Então, essa grande Babilônia, esse sistema caiu para mim. Eu sei que a minha dependência, a minha garantia está em viver a vontade do Eterno, está nele.
Babilônia representa todo o sistema religioso que usa o nome de Deus, mas rejeita seus mandamentos. Opa! Isaías 4, verso 1. Queremos ter o nome para cobrir a nossa vergonha, nosso opróbrio, mas vamos nos alimentar com o nosso pão. Não vem para cá com essa história, não. Promove unidade à custa da verdade. Olha, não pregue a verdade, não fale de juízo, porque nós temos que estar unidos. E essa mensagem, ela divide. Então, não prega isso, não. Mantém a aparência de piedade, mas nega o poder transformador. Triste realidade. Ok? E essa Babilônia, ela tem dado de beber a todas as nações, ou seja, a influência global do erro. Babilônia não guarda o erro para si. Gente, isso é muito sério. Ela o distribui. Dar a beber significa ensinar, influenciar e normalizar o erro. Teologias populares exportadas globalmente, valores antibíblicos normalizados dentro das igrejas, sistemas religiosos moldando governos e culturas. E o perigo disso é o erro aceito gradualmente se torna invisível. Quem acompanha os estudos desde que a gente fez Patriarcas e Profetas e começou o grande conflito, a gente fala sobre isso. Abrir uma pequena concessão hoje, uma pequena amanhã, daqui a pouco você está num poço sem volta, no fundo, num poço que não tem volta. Por quê? Porque o erro já se tornou invisível, você nem enxerga mais. Quem falar sobre vai ser extremista, não precisa disso. Quer ser santinho, quer ser santinha. O erro aceito gradualmente se torna invisível. Isso é um grande perigo. Então, vou repetir, porque quando a Bíblia repete é porque é importante. Se eu entendo a profundidade da primeira mensagem angélica, Babilônia cai para mim, eu enxergo as coisas erradas, eu não aceito mais o erro, e ele para mim é visível. Agora, se eu me acomodo, se eu aceito os ensinos, a influência, eu normalizo o erro. Não, isso é normal, isso tem que acontecer para Jesus voltar, tá tudo certo. Eu não vou mudar a igreja, é assim mesmo, parece que vai cair, mas não vai cair. Cuidado. E aí vem do vinho, né, o restante, o final da mensagem, do vinho da fúria da sua prostituição. Vinho, doutrinas falsas. Prostituição, infidelidade espiritual. Vou repetir, leia o capítulo 21, assiste os vídeos. A linguagem profética, vinho, falsos ensinos que entorpecem o discernimento. Prostituição, aliança ilícita entre a igreja e o mundo. Nós não estamos dentro desse contexto? Nós não estamos ensinando, ouvindo, melhor dizendo, né? Ouvindo nos nossos púlpitos esses vinhos, melhor, esse vinho. Nós não estamos como instituição de mãos dadas com o mundo. Não existem alianças que o próprio testemunho diz que a gente não deve ter aliança com o mundo, nem com projetos do mundo, e estamos quase praticamente em todos. Vocês entendem? Então, esse vinho, olha isso, viu? Inclui salvação sem obediência, porque a história você se batizou, tem o nome no livro da igreja, você está salvo, não precisa viver nem buscar a obediência, porque ninguém vai conseguir obedecer nunca. Ah, mas o que é pecado? Transgressão da lei. Então, eu evito o pecado, então é possível viver obedecendo? Existe hoje o vinho, a graça sem transformação, a hipergraça. Venha do jeito que você está e continue do jeito que você está salvo. Venha adorar sem santidade. Para que santidade? Isso é extremismo. Não precisa. Ah, porque o hino tem que ser os hinos antigos. Ai, para que isso? Tanto hino novo, adoradores aí com cada louvor lindíssimo que me arrepia, que me deixa emocionado. Entende? É uma fé sem compromisso, é uma fé pautada em doutrinas humanas. E tudo isso é infidelidade espiritual. Lembra o livro de Oséias que nós estudamos também. Então, este vinho está no nosso meio mais vivo do que nunca, geladinho, na taça, assim, sabe? Para quem gosta,
vontade, até o suco de uva, então, vermelhinho, fresquinho. Ai, que vontade de tomar esse suco, que delícia. Cuidado, cuidado. Muitos estão embriagados espiritualmente, incapazes de discernir verdade e erro, confortáveis no pecado, ofendidos quando confrontados pela palavra. É assim que a pessoa se sente quando tem o orgulho de Laodiceia e acha que já está tudo beleza. Se sente ofendido. E mais uma vez, a reforma é urgente. Sobriedade espiritual, estudo profundo da Bíblia, disposição para abandonar crenças queridas, porém erradas. Olha isso aqui, disposição para abandonar crenças queridas, porém erradas. Eu tinha crenças que eram queridas, mas eu não enxergava como erradas, até buscar por mim mesma. E abandonei, estou abandonando todos os dias, pedindo força e poder ao Eterno. A reforma é urgente. A reforma é urgente. Precisamos viver a primeira mensagem para que a segunda tenha sentido na minha vida. Ok? A queda de Babilônia no tempo do juízo. A queda é anunciada antes do fim. Observa, tá? Observa. A queda é anunciada antes do fim, durante o tempo de juízo. Por quê? Porque o Eterno é justo e misericordioso. Ele adverte antes de punir. O juízo separa verdadeiros adoradores de falsos adoradores. A queda de Babilônia não acontece porque o Eterno falhou, mas porque Babilônia rejeitou a luz. Aí eu pergunto, nós que temos tamanha luz, o que estamos fazendo com ela? Rejeitando ou não? O Eterno, ele adverte antes de punir. Observa a coisa linda que é essa primeira mensagem. Ele diz que devemos conhecer o Evangelho eterno. Ele diz que nós devemos pregar a todo mundo esse Evangelho, que é graça, mas que é juízo. Ele diz que devemos viver em estrita obediência, temendo a Ele. Ele diz que nós devemos ter o caráter transformado, semelhante ao dele, porque assim viveremos dando glória. Ele diz que, olha, faça isso, porque é chegada a hora do juízo, para você não se perder. Entenda o tempo. E venha e me adore do jeito que eu estou pedindo. Você entende? Isso é misericórdia, isso é amor. É isso, ele dizer assim, ó, antes de punir, viva isso, que Babilônia, que eu vou te mostrar o que está errado. Você não vai mais aceitar. Babilônia vai cair na tua vida. E aí vem a terceira mensagem. Entende? Então, entender o tempo de juízo separa o verdadeiro do falso adorador. E paralelo dessa mensagem com os nossos dias, vivemos o auge da confusão religiosa em todos os meios, a mistura da espiritualidade com entretenimento, isso aqui está bem claro, não vou entrar em detalhes, porque basta a gente olhar nas próprias redes sociais da igreja, a gente vai ver isso. A troca da obediência por popularidade, porque pregar santificação e obediência não é popular, então vamos pregar o contrário, porque aí a gente ganha popularidade. O chamado implícito do segundo anjo é: saia da confusão e permaneça na verdade. Não apenas sair fisicamente, mas sair de crenças erradas, sair de práticas não bíblicas, sair de uma fé superficial. Abre, Senhor, os olhos meus, permita que seus olhos sejam abertos. Você vai enxergar em cada detalhe o vinho de Babilônia. E se você buscou viver a primeira mensagem, você não vai aceitar mais esse vinho de Babilônia. Não vai se acomodar com o erro, não vai se sentir bem diante disso. A palavra misturada a verdade com o erro, ela vai incomodar nos seus ouvidos, vai doer no coração. Precisamos viver, buscar uma reforma em todas as áreas da vida. A queda de Babilônia exige reforma na doutrina, na adoração, no estilo de vida e na missão. A missão é proclamar essa verdade com amor e firmeza,
proclamar o evangelho eterno. Não há reforma verdadeira sem separação do erro. Percebe? Se eu digo, ou se eu penso, ou se eu entendo que eu estou vivendo buscando a reforma, mas eu não quero me separar do erro, eu não quero me separar do vinho de Babilônia, ainda não estou verdadeiramente vivendo essa reforma. Porque é impossível você buscar viver, entender, buscar força e poder no eterno, não por suas obras, tá? Buscar o verdadeiro sentido da graça revelada, vivendo a primeira mensagem. Você aceitar a segunda, ou melhor, você não aceitar a segunda, não enxergar os erros de Babilônia. É impossível, porque se tu busca a primeira, pode ter certeza que você vai começar a enxergar. Babilônia cai quando a verdade se levanta. Confusão termina onde a obediência começa. No tempo do juízo, o Eterno não chama para conforto religioso, mas para uma fé pura, uma adoração verdadeira e uma vida totalmente reformada. Hoje estamos ouvindo mensagem, inclusive nos nossos púlpitos, que traz um conforto religioso. Continue, continue que está tudo certo. Continue, você nunca vai vencer, é impossível vencer o pecado, é impossível, mas quando Cristo voltar, vai finalizar tudo, continue, falsa segurança. O Senhor não nos vê, está tudo tranquilo, estamos salvos. Cuidado. Tempo de juízo nos leva a uma reforma. Então, vou só frisar novamente. Se tu vive a primeira mensagem, a segunda passa a ser uma realidade em tua vida, na minha vida. Eu não enxergo mais os erros de Babilônia como normal. Eu não me acomodo com ele. Pelo contrário, eu vou pregar que precisa tomar uma decisão. E aqui eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas é a terceira mensagem, né? Que está em Apocalipse 14, de 9 a 12, e aí depois vocês leem, e já conhecem, eu creio, mas reforcem aí, e vamos para a meditação dele, para a gente já ir encerrando. Seguiu-se a estes que primeira e segunda mensagem, o terceiro anjo, ou seja, a terceira mensagem. A terceira mensagem é um reflexo, é o clímax do aviso divino. O terceiro anjo não introduz um novo tema. Ele conclui o que os dois primeiros iniciaram. A primeira mensagem, o primeiro anjo, a primeira mensagem chama a adoração verdadeira, lembra lá? O segundo expõe a falsidade religiosa e o terceiro exige decisão irreversível. No tempo do juízo não existe meio termo. Não existe, mais ou menos, eu acho que é. Não, aqui dá, aqui não dá. Não existe. E essa terceira mensagem, esse terceiro anjo, é a última advertência. Porque ele diz em grande voz, é uma última advertência, sem suavizações. O Eterno fala em grande voz por quê? Por que que ele fala em grande voz? Porque o engano é profundo, as consequências são eternas, lembra a chegada a hora do seu juízo, é eterna a consequência das minhas escolhas, e o tempo é curto, por quê? Porque é chegada a hora do juízo, está se completando 6.000 anos. Vivemos uma era que rejeita a advertência. O povo, o cristão, o crente, o adventista, ele não quer ser advertido. Mas o céu não pode ser silencioso quando a eternidade está em jogo. Se você estiver vivendo em harmonia, pregando a verdade, ou melhor, pregando a mensagem em harmonia com o céu, você não vai conseguir ficar calado diante dos ensinos de Babilônia. Por quê? Porque a eternidade, para mim, para você e para todos, está em jogo. E se eu entendo e me preocupo com o outro, eu vou advertir. Eu vou ser boca de profeta. Eu vou mostrar Babilônia. E cada um que tome sua decisão. E as consequências são eternas, ou eterna para a eternidade, vida eterna, ou eterna para a morte eterna. Não existe três opções.
Se alguém adora a besta e a sua imagem, né? A terceira mensagem. O centro do conflito é adoração. Aí tu vai para onde? Para a primeira mensagem. Para a segunda mensagem. A questão final não é política, econômica ou tecnológica, mas quem recebe nossa lealdade. E só existem dois: ou o inimigo ou o salvador, criador, mantenedor. Adorar a besta significa reconhecer a autoridade humana acima da divina, aceitar sistemas religiosos que substituem a lei do eterno e submeter a consciência a decretos contrários à palavra. Submeter a consciência a decretos contrários à palavra. Eu quero só frisar aqui esse pedacinho. É importante a gente estudar sobre calendário, sobre datas festivas, a gente lembrar como é que a semana começa, como é que o sábado começa no pôr do sol. Se o sábado começa no pôr do sol, então agora automaticamente o dia começa no pôr do sol. Se o dia começa no pôr do sol, eu vou entender que o primeiro dia da semana começa no pôr do sol. Maravilha. Então veja, o culto que eu conheço como domingo à noite não é domingo à noite. Eu devo entender que ele é as primeiras horas do segundo dia da semana, ou seja, da segunda-feira. Então, quando na minha consciência vem agora um apelo da igreja, da instituição, de mudar o culto de domingo à noite para domingo pela manhã e é tudo certo, não há problema nenhum, a minha consciência está sendo lesada. Por quê? Porque eu tenho consciência que aquele chamado e conhecido culto de domingo à noite não é domingo à noite, é nas primeiras horas da segunda. Mas se eu sou levado a minha consciência a entender e aceitar que esse decreto de que o domingo à noite, tanto faz, já domingo à noite, já tem o culto domingo à noite mesmo, então domingo pela manhã não tem problema nenhum. Isso é um decreto contrário à palavra do Eterno. Percebe? Como a coisa é séria? Quando você estuda sobre os calendários, que você vê os meses, você vê tudo adoração pagã. Então, hoje, se eu aceito tudo isso, a minha consciência aceita tudo isso, cuidado, porque está dentro do contexto de adorar a besta. Está dentro do contexto de aceitar o vinho de Babilônia. Está dentro do contexto de aceitar sistemas religiosos que estão substituindo a lei do eterno. E eu estou colocando autoridades humanas acima da divina. A pressão não começa com coerção aberta, mas com conformismo, normalização do erro, unidade sem verdade. A gente estudou em um desses capítulos sobre a coerção. E hoje também, dentro do contexto da terceira mensagem, a reforma é necessária. A adoração tem que ser centrada na vontade do Eterno, a fidelidade mesmo quando é impopular. Por quê? Porque a fidelidade hoje é impopular, mesmo no nosso meio. Se eu busco viver a fidelidade à vontade, ou assim diz o Senhor, eu sou extremista, sou dissidente, sou separatista, sou a santinha, o santinho. A fidelidade hoje virou impopular. Consciência submissa somente ao Eterno. Então, a pressão começa, mas é necessária essa reforma dentro da terceira mensagem angélica. E aí a mensagem ainda continua dizendo, recebe a sua marca na fronte ou na mão. Muita gente não entende a fronte ou na mão. Ah, é um selo, a fonte, melhor, fronte. Convicção, aceitação, decisão, sabe? Escolha. E na mão, conveniência. Fonte, aceitação consciente do erro. Na mão, submissão por pressão, medo ou vantagem. Medo de perder o carro, de perder o emprego, de perder vantagem de ser amigo de Deus, amigo de todos. E a lição solene é: não basta. Não, gente, observa isso, tá? Não basta não concordar. Viver em desobediência por conveniência também revela lealdade. Porque eu posso, observa, viu? Achar que eu vivo a primeira mensagem, mais um pé aqui, um pé lá. Achar ou conhecer os erros de Babilônia. E agora
por conveniência, para não perder vantagens, por medo de, entre aspas, ficar sozinho, perder a amizade, perder o cargo, tirar o nome do livro da igreja, entende? Eu escolho viver. Então, eu não concordo, mas eu estou aqui nesse meio por conveniência. Só que isso revela a quem eu estou sendo leal. Olha como a marca da besta é mais profundo do que a gente fica só, é o domingo, é o domingo. Se eu vou abrindo uma concessãozinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, quando chegar eu já estou dentro, aceitando tudo. Como eu já falei com vocês uma vez sobre um ancião da igreja que eu estava. Quantos sabem a verdade, mas calam-se para não perder a aceitação, cedem por comodidade econômica, isso vai acontecer, e negociam princípios para manter privilégios. Mais uma vez, a reforma é necessária, pessoal. Fidelidade no oculto, quando ninguém está vendo. Coragem para obedecer em todas as áreas. Todas as áreas. Eu não devo negociar princípios. Por quê? Porque se eu aceito o culto de domingo à noite, que não é domingo à noite, para domingo de manhã, porque tudo essa. Eu estou abrindo concessão. Se eu não falo que é tempo de juízo, não posso pregar e aceito que eu devo ficar caladinha, sentadinha no banquinho, para não perder a aceitação, ser amigo de Deus e amigo de todos, eu estou abrindo concessão para aceitar a marca da besta. Você entende como uma coisa séria? E aí diz que quem recebe, né, vai beber do vinho da cólera. Gente, isso é muito sério. Colher aquilo que foi escolhido. Assim como Babilônia embriagou as nações com vinho misturado, o Eterno oferece seu juízo sem mistura. Observa, tá? E o que isso significa? Sem mistura significa sem, olha isso como é sério, sem misericórdia adicional após o fechamento da graça. Juízo justo, proporcional e definitivo. Agora, se eu sei que estamos em tempo de juízo, e se eu sei que a porta da graça, quando fechar, não tem mais misericórdia adicional, quem foi selado, foi selado. Quem não permitiu Babilônia mais, os hábitos de Babilônia no seu meio, já foi selado. Não vai ter mais misericórdia adicional após esse período. Entende? Nesse período, o juízo vai ser justo. Então, hoje, agora, nesse momento, ainda é tempo de misericórdia. Amanhã pode não ser mais. Não nos pertence. Imagina aí, esse beberá do vinho da cólera sem mistura. Vocês pararam já para refletir a profundidade disso? E será atormentado com fogo e enxofre. Justiça pública. Observa. E vindicação do caráter do Eterno. O juízo ocorre diante dos anjos na presença do Cordeiro. Isso para demonstrar o quê? Transparência total do juízo divino, que o Eterno não condena arbitrariamente. E é importante entendermos que esse será atormentado, o foco não é a duração do castigo, mas a irreversibilidade da escolha. Quem fez sua escolha antes não tem mais como voltar. Acabou o tempo. Por isso é importante entendermos o tempo de juízo. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Falso descanso versus verdadeiro descanso. A falsa adoração promete descanso, mas entrega a escravidão espiritual. Muitas formas de espiritualidade nos nossos dias, mas pouco descanso da alma. Muito culto, mas pouca paz com o Eterno. E nesse quadro atual, com os nossos dias, existe um contraste, que somente os que entram no descanso de Cristo experimentam a paz verdadeira. Isso vai se
se concretizar cada dia na vida daquele que vive a primeira e segunda mensagem angélica. Porque quem for receber a marca da besta não vai entender o que é essa paz. E termina aí quase, né, finalizando, diz, aqui está a perseverança dos santos. Fidelidade sob pressão extrema. Perseverança não é passividade, é constância, obediente em meio à perseguição. Os santos não vencem fugindo do conflito, mas permanecendo fiéis dentro dele. Nós estaremos dentro deste conflito, deste grande conflito até o final. Entende? Então devemos ser fiéis sempre, porque a constância obediente deve ser a minha e a sua realidade em meio à perseguição. Obediência como evidência, não como mérito, né? Porque a mensagem termina falando que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus e diz assim, ó, a fé de Jesus. Obediência como evidência, não como mérito. Mandamentos não salvam. Isso a gente sabe, entende, mas revelam quem foi salvo. Por quê? Porque os salvos vivem uma vida de santificação. Sede santo como santo é vosso Pai que está no céu. Então, a reforma prática, a obediência integral não seletiva, vida coerente com a fé professada, lei escrita no coração. No tempo do juízo, que é esse tempo que nós estamos vivendo, a obediência revela a lealdade. Dizer que guarda não é a mesma coisa de guardar. E a fé em Jesus, o equilíbrio perfeito, fé que obedece. Essa fé confia na justiça do Salvador, depende do poder do Salvador e vive a vida de Salvador. Lembra? A fé que ele tinha no Pai, ele vivia a confiança no Pai, ele dependia do poder do Pai, ele vivia a vontade do Pai. Não é fé em si mesmo, nem fé na obediência, é fé em Jesus que produz obediência. Sem ele, não vamos conseguir ser obediente, vencer o pecado, vencer a tentação e vencer o pecado. Tem que ser nele, com ele e por ele. Ok? Vivemos em tempo de juízo investigativo, vivemos em tempo de preparação para a crise final e vivemos a última separação entre adoradores. Por quê? Quem adora, quem busca adorar em espírito e em verdade, vai ser encontrado e o Eterno vai juntar esse povo e verá um só rebanho e só pastor. Como a verdade, como o contrário também é verdade. Então, o terceiro anjo chama para a reforma completa do caráter, mudança radical. Ah, vocês agora são radicais. Na adoração e fidelidade incondicional. E é dentro desse paralelo que a gente entende que quando o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia fala assim, ó, muitos que pregam, muitos abraçam a terceira mensagem, muitos que abraçam a terceira mensagem angélica não viveram, não tiveram experiência nem com a primeira, nem com a segunda. Abraça, mas não reformou a adoração. Abraça a terceira mensagem, cuidado que é o domingo, mas não quer é, não quer negar o vinho de Babilônia. Abraça, mas não quer viver que é tempo de juízo. No conflito final não será o nome religioso que decidirá o destino, mas a lealdade revelada na obediência. Quando o mundo exige concessões, o Eterno chama para a perseverança. E no tempo do juízo, somente os que guardam o mandamento de Deus e vivem pela fé de Jesus permanecerão de pé. Mas não é o que guarda de boca, em forma de religião, não. É o que guarda de fato, na essência, tá? E aí vamos agora para a última parte, já finalizando. Apocalipse 18, hein? Apocalipse 18 está dentro desse contexto de que Babilônia caiu para mim, ok? Então eu não aceito a marca da besta. E o que, que eu devo fazer para não aceitar? Se Babilônia caiu, retirar dela. Povo, olha isso. Este não é um chamado para curiosos, é um apelo para os sinceros. Não é um convite à discussão, é ordem de separação no tempo do juízo.
Observa, sai dela, povo meu. Não é um convite, é uma ordem. E poucos estão atentos a essa ordem. O apelo final vem diretamente do Eterno, não é um anjo agora. É a própria voz do céu. Isso revela máxima solenidade, urgência absoluta e misericórdia no auge do juízo. Quando o Eterno fala diretamente, é porque o tempo se esgotou. Vivemos um momento em que a verdade não apenas esclarece, ela exige decisão. Não adianta estudarmos o livro, o grande conflito todo, e não tomarmos uma decisão. Não adianta conhecer e ter a luz revelada, revelada a apostasia, revelar nossa verdadeira condição e não tomar uma decisão para a mudança. Não adianta. O tempo se esgotou, é chegada a hora do juízo. Retirai-vos dela, povo meu. O Eterno ainda reconhece seu povo dentro do sistema de Babilônia. Esse verso revela algo extraordinário. Ele tem um povo sincero dentro dos sistemas corrompidos. A condenação não é arbitrária, ele mostra o vinho de Babilônia. O chamado é de amor, é de misericórdia. É um chamado de arrependimento, não de ódio. Mas observa isso, hein? Mas permanecer no meio do erro, da apostasia, após o chamado, é desobediência voluntária. Ah, eu já enxerguei tudo isso, mas eu gosto de estar lá. Eu estou lá para onde eu vou ficar sozinha. Permanecer no meio do erro, da apostasia, após o chamado de entender o que é a primeira mensagem, o que é a segunda. E se eu vivo a primeira, eu vivo a segunda, a marca da besta não vai ser uma realidade na minha vida. Mas se eu entendo a primeira, entendo a segunda e consigo ainda viver dentro do erro, eu estou em desobediência voluntária e isso é rebeldia, isso é rebelião contra Deus. E Deus considera o pecado da rebelião como feitiçaria. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Não basta ser sincera. Luz rejeitada se torna culpa. Quem mais é dado, mais será cobrado. Fidelidade exige movimento, decisão e posicionamento. Não adianta eu dizer que eu sou fiel da boca para fora, mas sentadinho no meio da apostasia, sentadinho no meio do erro de Babilônia e dizendo amém. Eu estou sendo cúmplice. A reforma necessária é romper com essas crenças erradas, romper com essas práticas contrárias à palavra, romper lealdades que competem com o eterno. Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. E hoje nós estamos obedecendo mais a homens do que a Deus. Cuidado, para não ser cúmplice. Gente, olha isso. Permanecer é participar. Cumplicidade não exige ação ativa. Observa isso. Basta permanecer sabendo que está errado, basta permanecer sabendo que está vinho de Babilônia, que o evangelho eterno não está sendo pregado, que o evangelho está sendo distorcido. Entende? Eu não preciso. Olha isso. Cumplicidade não exige ação ativa. Basta permanecer sabendo e não tomar uma decisão. E o princípio solene dessa mensagem é: quem permanece onde o Eterno já condenou, assume responsabilidade moral e mortal. Misericórdia, vou repetir. Quem permanece onde Deus já condenou, assume responsabilidade moral e mortal. Muitos conhecem a verdade, mas continuam por conveniência. Preferem paz social à fidelidade bíblica. Confundem amor com tolerância ao erro. Eu amo a igreja, eu amo o povo. Como é que eu vou sair de lá? Mas eu não aceito as coisas erradas, mas eu estou lá. Cuidado. Consciência acima da tradição. Nós precisamos reformar isso.
Devemos ter consciência da verdade acima de tradições humanas. Obediência acima da aprovação humana. Quando falaram para mim assim, o pastor falou: a partir de hoje você não pode mais pregar, você não pode participar de escola sabatina, não pode fazer o estudo sobre o santuário, não pode. Aí eu ia ficar lá dentro, dizendo, tá bom, ficar aqui caladinha, quietinha, só dizendo amém, amém, amém. Não, eu não sei qual a decisão que você vai tomar depois desse estudo, mas busque força e poder e coragem no eterno. Viva, busque aquilo que diz assim, ó, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu te pergunto, se ele vive em mim, se ele vive em você, e a gente vai para os relatos bíblicos da época dele, para o espírito de profecia da época dele, ele aceitou a liderança e a igreja como era naquela época. Será que hoje, nos dias de hoje, ele aceitaria do jeito que está? Separação precede proteção. Os flagelos não caem aleatoriamente. Atinge o que escolheram permanecer. Não é o eterno quem exclui, é a escolha que define o destino. Hoje, assim como Israel teve que sair de Jericó, assim como Ló precisou sair de Sodoma, o povo do Eterno hoje é chamado a sair de Babilônia antes do juízo final. Por quê? Porque os seus pecados se acumularam até o céu, o limite da misericórdia foi alcançado. O Eterno é longânimo, mas não indiferente. Acumular indica rejeição repetida. Olha isso. Rejeição repetida da verdade, persistência consciente no erro, resistência deliberada ao Espírito Santo. Se o Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu sei o que está errado, eu sei o que é o vinho de Babilônia, e eu continuo participando, entende? Botando o pecado como normal. Gente, desobediência institucionalizada. A verdade hoje é ridicularizada. O céu registra não apenas ações, mas guarda essa frase. O céu registra não apenas ações, mas rejeições. Guarda essa informação. E aí diz que no final da mensagem, Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Juízo é memória justa, não esquecimento divino. Lembrar aqui não é descobrir, é agir judicialmente. O juízo não é impossível, ele é preciso, justo e transparente. Cada pessoa, eu e você, precisamos decidir antes que o juízo avance para a execução. Vocês já entenderam e já caíram na real, como disse, de que logo após o juízo vem a execução? Vocês já entenderam isso? A gravidade do momento em que nós estamos vivendo, desde 1844? Então, finalizando, Apocalipse 18, 4, 5 mostra que o tempo da tolerância terminou, o tempo da decisão chegou, o tempo da reforma é agora. Esse chamado envolve reforma doutrinária, voltar à Bíblia, reforma na adoração, centralidade de Deus, reverência, obediência integral, reforma de vida, hábitos, relacionamentos, uso do tempo e dos recursos. Não existe saída simbólica, a saída é prática. Vou repetir, não existe saída simbólica, a saída é prática. Por quê? Porque se for simbólica, tipo, eu não aceito, eu não concordo, mas eu estou ali, eu estou sendo cúmplice. E quem é cúmplice vai sofrer os flagelos, ok? Então a saída é prática. Quando o Eterno diz sai, não é convite, é ordem, é misericórdia. Quem sai, alcança, vive. Quem permanece, escolhe consciente o fim. E no tempo do juízo, somente um povo separado do erro, reformado no caráter e fiel na adoração escapará dos flagelos finais. Ok? Então, tá aí a mensagem, né? Estamos em meio a um calendário romano,
ou melhor, é gregoriano, que muitos estão ou vão festejar, né? Ano novo, mas biblicamente o ano novo não começa nessa época. É uma, é uma, é uma festa pagã, como eu falei, procure estudar sobre isso. Então, dentro desse tempo em que muitos refletem, fazem planos para o futuro, né? Que possamos entender que o tempo, dentro ou fora desse calendário, exige um posicionamento. Primeiro anjo proclama: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Isso não é um anúncio para o futuro distante, é um veredito para hoje, para o presente. Viver como sempre viveu já não é uma opção segura, e eu entendi isso. Viver como eu sempre vivi, colaborando com as coisas erradas, promovendo as coisas erradas, sendo cúmplice de Babilônia, dentro do culto deveria ser de adoração. Isso para mim já não faz parte mais de uma opção segura. Por isso vivo buscando, me arrependendo, pedindo misericórdia, aprendendo a valorizar essa misericórdia que nos é concedida e ao fato de não sermos consumidos, buscando temer ao Eterno e ter o caráter transformado. Por quê? Porque eu já entendi que chegou a hora do juízo. Ok? Segundo o anjo declara a queda de Babilônia, não apenas no sistema, mas de toda a religião sem verdade, de toda a fé sem obediência, de toda espiritualidade que faz acordo com o mundo enquanto sacrifica a vontade do Eterno. O terceiro anjo adverte com solenidade máxima: não existe neutralidade no grande conflito. O caráter é moldado pela lei do Eterno ou será conformado pelas exigências humanas. O então ecoa o último chamado de misericórdia: sai dela, povo meu. Sair não é apenas mudar de lugar, é romper com práticas, hábitos, doutrinas e estilo de vida que Deus não aprova. É abandonar o confortável erro e abraçar a verdade que transforma. Guarda isso. É abandonar o confortável erro e abraçar a verdade que transforma. O céu não está chamando para mais informação, mas para a reforma. Não está pedindo simpatizantes, mas decididos. Não procura multidões, mas um povo que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. A entrar neste novo ano, entre aspas, eu falei, né, que muitos estão neste clima. A pergunta não é o que você pretende fazer, mas de que lado você escolhe ficar. Porque o tempo não está apenas passando, ele está decidindo para a vida eterna ou para a perdição eterna. Qual a tua escolha? Então, que neste dia você assistiu essa mensagem, estudou, né? Entenda e busque. Abre, Senhor, os meus olhos para viver a primeira mensagem, para viver a segunda mensagem, para entender a terceira mensagem e tomar uma decisão. Decisão de escolher a verdade, sair da Babilônia e permanecer fiel. Ok, muito em breve, nosso Salvador aparecerá na junta do céu. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, glorificado e exaltado seja o teu nome, por essa mensagem de misericórdia, por essa mensagem de avivamento, por essa mensagem de nos mostrar a necessidade de conhecer o Evangelho eterno, de te obedecer de fato, de entender o tempo que é do juízo que estamos vivendo, de buscar te adorar em santidade, de acordo com a tua vontade. E assim teremos os erros de Babilônia revelados para nós. E assim estaremos preparados para não receber a marca da besta. Por isso que tomemos a decisão, movidos pelo teu Santo Espírito, de sair do meio, de sair do erro, de não aceitar por comodidade, por medo, por uma falsa confiança, estar no meio da apostasia, no meio do erro. Devemos sim viver uma vida em busca da santificação, e sem ela ninguém verá a tua face. Devemos ser santos como santo é o Senhor. Devemos buscar o selamento pelo teu nome, no nome do teu filho na testa, com a mudança de caráter.
mas nós mesmos não vamos conseguir. Por isso nos entregamos em tuas mãos, para que a obra seja. Obrigada, Pai Santo, obrigada por em nome do teu Filho, nosso Salvador. Que essa mensagem, que esse estudo alcance pessoas, entendam a necessidade de viver a primeira e a segunda mensagem, principalmente de forma de uma obediência plena. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, que muito em breve virá para resgatar os que já são seus. Te pedimos e agradecemos que este vídeo alcance quem precisa ser alcançado para ter os olhos abertos. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, te pedimos com perdão de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde.